Queridos, nós vamos ter um intervalo e nessa primeira parte há uma palavra de esperança, de ânimo, de fé, de renovo, de consolo da parte do Senhor. O tema dessa tarde vai ser amor, fé e cruz. A segunda parte, nós vamos adentrar um pouco mais a respeito dessa resposta, a graça de Deus. E o texto base que eu queria meditar com os irmãos está em Gálatas 2, 19 e 20. Os que trouxeram sua Bíblia podem abrir, também vai estar sendo projetados textos. Gálatas 2, 19 e 20, nós vamos na verdade pegar o finalzinho do 19, para não dizer que é só o versículo 20. Mas é um texto muito conhecido dos irmãos que diz assim: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Vamos dizer esse texto juntos, irmãos? Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Nessa primeira parte eu queria me ater ao final do texto que diz que ele me amou e a si mesmo se entregou por mim. Quando Jesus foi crucificado, ele foi pregado na cruz, desceu ao túmulo como o último Adão. Tudo que estava no primeiro Adão foi colocado em Jesus e eliminado nele para sempre. Aos olhos de Deus, o Adão foi deixado no túmulo e nós fomos incluídos ali também, crucificados com Cristo. Tudo que nos tornava rejeitados por Deus, tudo que nos separava, que nos condenava, que nos mantinha distante de Deus, foi colocado sobre o nosso Senhor. O nosso velho homem foi crucificado com Cristo. Efésios 2, 8 diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. E eu queria olhar com os irmãos, com atenção, a respeito da origem da nossa salvação. Nós não somos salvos por qualquer motivo em nós mesmos, mas graças ao ilimitado amor, misericórdia, piedade, bondade, compaixão de Deus pela nossa vida. O amor e a bondade fazem parte da essência da divindade. Antes de fixar nossa mente a respeito da fé e da cruz, nós precisamos lembrar que a salvação é obra da graça, que gera fé. A graça é a primeira e a última causa da salvação. E a fé valiosa como ela é um meio empregado pela graça a respeito de todas as coisas que Deus faz na nossa vida. Mas nós devemos nos lembrar que nós somos salvos não pela fé, mas pela graça mediante a fé. E isso, irmãos, deve estar sempre fixado em nosso coração. São estar sempre prontos a bradar, como a trombeta do arcanjo lá em Apocalipse. Nós somos salvos pela graça. Será que temos entendido isso? Vamos dizer uns para os outros: somos salvos pela graça. Irmão, tu és salvo pela graça. Irmãos, nós encontramos nossa vida ao olhar para o Senhor Jesus e não ao olhar para a nossa própria fé. Todas as coisas se tornam possível a nós através da fé, porém o poder não está na fé, mas no Deus em quem descansa a nossa fé. A paz interior, ela não deriva da contemplação da nossa fé, mas daquele que é o autor da nossa salvação e o príncipe da nossa paz. A fé, irmãos, ela é como um aqueduto do céu, de onde decorrem a água cristalina da graça que vem do trono de Deus e nos atinge. E o filho pródigo fica maravilhado ao ser festejado e comemorado depois do seu ato vergonhoso, depois de ter desperdiçado a herança do seu pai. E eu fico pensando,
no peso que ele tinha em não ter nada para oferecer de volta, senão o peso da vergonha da sua alma falida. Talvez alguns se sintam assim no decorrer da caminhada da fé, por desperdiçarem seu tempo, suas energias, seus esforços, seus recursos em coisas vãs, oportunidades. Porém, quando nos arrependemos e confessamos os nossos pecados, a graça opera e nos tornamos motivos de festa no céu. A graça é um contraste para a mente meritocrática dos nossos dias. Ela é tão maravilhosa e o perdão de Deus ele é tão seguro que nós somos tentados a achar que Deus vai mudar seu trato conosco em detrimento do desempenho da nossa fé. E o filho pródigo pensa isso. Ele pensa que ele arquiteta um pensamento de chegar diante do pai e dizer assim: me trata como um dos seus trabalhadores. No entanto, irmãos, bendito seja a maravilhosa graça de Deus, o pai nem deixa ele terminar o discurso. O abraça, o beija e o coloca na posição de filho amado. Em 1 João 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Irmãos, no segundo seguinte ao arrependimento dos nossos pecados, nós, pela graça de Deus, temos livre acesso a Deus como filhos amados. Em Hebreus 4,16 diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Quanta graça nesse texto, né, irmãos? Eu sou um dependente hoje. Eu fui um dependente químico, mas hoje eu sou um dependente da graça de Deus. Constantemente eu dependo de contemplar essa graça imerecida de Deus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Irmãos, essa questão da graça, ela é tão preciosa que Paulo, nos versículos seguintes a esse de Romanos, ele diz: então nós havemos de pecar para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum, porque a graça vai operar na nossa vida e nos levar a uma intensa busca e um intenso amor de nos afastar do que nos afasta de Deus e nos apegar à comunhão com o Senhor. Provérbios 28:13 diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcança a misericórdia. Irmãos, nós não podemos ser como aquele servo da parábola de Mateus 18:23. Aquele servo credor, ele devia 10.000 talentos. Um talento equivale a 6.000 denários, e cada denário era um salário de um dia de trabalho. Uma cotação atual daria em torno de 7 bilhões de reais, algumas estimativas chegando a 20 bilhões. O que tu acha dessa dívida? Não era um boleto qualquer, né, irmãos? Aquela dívida era astronômica, impagável e representava a nossa dívida. Mas presta atenção na pretensão daquele homem. Ele diz assim: tenha paciência que eu tudo te pagarei. Embora ele não tivesse uma resposta adequada de humilhação, Deus teve compaixão dele. E lhe perdoou aquela dívida impagável. Como muitas vezes, queridos, nós olhamos para a nossa justiça e nos apegamos à nossa força. E antes de aprender o que é sermos homens fortes, nós temos que entender o que é sermos homens fracos. Tem um texto que A.W. Tozer dizia que é assim: eu suponho que seja inadequado dizer que Deus torna seu povo forte, mas devemos entender que isso significa que eles se tornam fortes na exata proporção de sua fraqueza. A fraqueza deles é a força de Deus. Quando sou fraco, então é que sou forte. É a maneira como Paulo disse isso, e ao dizê-lo, ele estabeleceu um padrão para cada cristão. O que aconteceu é que ele desligou-se da sua pequena força
humana e conectou-se ao infinito poder de Deus. É na humilhação, na fraqueza, na pobreza, nas lágrimas, nas dores, que Deus forja seus homens. A aliança da graça não é um alvará de isenção à tribulação. Aliás, quanto mais fortes os ventos batem nas árvores, mais profundas se tornam as suas raízes. Qual deveria ser a atitude daquele homem? Eu creio, irmãos, que de completa humilhação. E ainda assim, a graça e a revelação do perdão deve nos levar a uma gratidão, a uma alegria. É uma alegria ou não ter uma dívida grande quitada? Quando eu me converti, eu comecei nem do zero, mas do negativo. Dívidas. E o Senhor foi derramando graça no meu arrependimento e provendo que eu pudesse honrar com aquelas dívidas e quitá-las todas. Nesse caso, esse homem não tinha como quitar e ele foi perdoado. Irmãos, quando nós temos revelação desse perdão de Deus pela nossa vida, eu creio que Deus espera a nossa alegria e a nossa compaixão para com todos aqueles que pecam contra nós. E havia um conservo que devia para ele 100 denários, algo em torno de 13 mil reais, uma estimativa, totalmente viável, pagável, e ele não quis perdoar. Olha o que está em Tiago 4:6. O texto lá começa falando de graça. Antes ele dá maior graça. Pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A medida, irmãos, do nosso amor pelo Senhor, eu creio que ela é proporcional à revelação que temos do perdão de Deus por nós. E uma vez eu estava angustiado, clamando ao Senhor, porque eu queria amar mais o Senhor, me parecia que o meu amor era pequeno, e eu estava angustiado, querendo dar uma resposta maior ao Senhor na minha obediência, na minha fé, na minha entrega, na minha renúncia, no meu amor. E eu olhava para dentro de mim, parecia uma fonte seca, e eu, Senhor, mas eu quero tanto arder mais por Ti, que mais posso fazer? E o Senhor me levou para uma parábola que Ele contou quando estava na casa do Simão. Aquele fariseu, e isso está lá em Lucas 7:41, podemos abrir e ler juntos. Como podemos amar mais a Deus? Olha que interessante isso daqui, irmãos. O Espírito Santo me levou para essa parábola, para que eu entendesse o caminho de um amor maior. E aí o Senhor, em Lucas 7, versículo 41, diz assim: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Irmãos, nós fomos muito perdoados. E quando nós enxergamos a realidade do perdão de Deus presente sobre nossa vida, a resposta é o amor. Não uma resposta apenas da nossa força, mas ela brota como um fruto dessa revelação. Irmão, você é perdoado por Deus. Não carrega o peso da culpa do teu mau desempenho.
não carrega o peso da culpa que Cristo levou na cruz. Você é perdoado pela graça de Deus, não pelo mérito próprio. A nossa fé precisa começar na certeza do perdão, para entrarmos na presença de Deus como filhos, e andarmos com fé nessa verdade sobre nós. Eu sei que ainda existe muito a sombra do farisaísmo, que paira pelos séculos sobre a igreja do Senhor, de uma fé por resultados, por aparências, pela lei de guardar as coisas. Mas, queridos, eu quero dizer que eu fui conquistado por esse amor do Senhor. E eu me lembro de uma história, uma vez que eu li num livro, que tinha um escravo, que ele estava sendo leiloado pelo senhor de escravos. E um homem olhou para aquele escravo exposto, amarrado naquele poste, e começou a dar lances, e lances altos naquele leilão, e todo mundo se assustou pelo preço que ele estava disposto a pagar pela libertação, pela compra daquele escravo. Até que ninguém mais deu lance maior que o dele, o senhor de escravo entregou para ele a posse, e ele perguntou para esse homem: por que você pagou tão alto para esse escravo? O que ele tem? O que você viu? Ele disse: não, eu simplesmente me compadeci dele. E ele pega aquela carta e entrega ao escravo e diz: você tem sua liberdade. Aquele escravo pega aquela carta e considera consigo: quem melhor do que aquele senhor para ser dono dele? Se ele vivesse uma vida numa liberdade, provavelmente ele voltaria a ser escravo, ia ser capturado, mas ele pensa consigo: esse Senhor que pagou pela minha libertação, preço tão alto, porque se compadeceu de mim, eu quero entregar para você a minha posse. E essa história para mim reflete a obra da graça. É uma troca de cativeiro. Eu estava no cativeiro do império das trevas, e agora eu sou cativo por esse grande amor. Uma vez o Senhor me cunhou uma frase no meu coração: antes eu achava que eu era livre, mas na verdade eu era escravo. Hoje eu sou escravo por amor e verdadeiramente livre. Irmãos, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado. E às vezes pensamos: mas parece que precisa ter mais alguma coisa além de se arrepender e confessar. Eu tenho que andar um tempo em santidade, em vitória, para Deus me amar, então eu vou ter intrepidez. E nós caímos no engano de trilhar um caminho por desempenho. Mas, queridos, alguns talvez aqui não tenham conseguido se alegrar pelo simples fato de saber que são perdoados, e por isso eu queria começar nesse primeiro momento exaltando a obra da graça de Deus sobre a tua vida. Se você sair daqui com a tua consciência limpa, por descansar na obra redentora de Jesus, eu estou feliz. Se você chegar na comunhão com o Pai com intrepidez, por causa desse sacrifício bendito que não falha, que Deus aceita, que é suficiente, nós já ganhamos toda a nossa tarde. Deus quer ter comunhão com você. E o caminho continua sendo a graça que opera por meio da fé. Essa graça na qual nós somos salvos por meio da fé. Mas é graça, irmão. É graça, meu irmão. Como eu amo aquele cântico que diz, quando o camarada vai chegar no céu: esse é meu cântico, irmãos. Eu vou chegar na glória e a turma vai me olhar e dizer: como é que você chegou aqui? Tu! E eu vou poder cantar aquele cântico de todo o meu coração. Olhando para os meus irmãos, eu vou bradar: é graça, irmão. É graça, irmão. Eu vos digo que foi assim. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. É graça, do início, meio e fim, é graça, meu irmão. É graça, meu irmão.
Por isso não há espaço para nenhum tipo de vanglória. Não há espaço para nenhuma pretensão de uma autossuficiência. Não há espaço para essas coisas. Só há espaço para homens que foram perdoados, que reconheceram a sua miséria, que eram dignos do inferno, que não se apegam a nenhuma justiça própria, mas que se achegam como essa mulher pecadora, em lágrimas aos pés de Jesus. Sabe, irmãos, que sempre que isso acontece, nós temos da parte do Senhor seguro perdão. Por isso, eu queria exaltar a boa nova do Evangelho sobre tua vida. Você é perdoado. Você é eternamente amado por Deus. Faltam termos para buscar, para poder expressar esse amor de Deus quando olha através do sacrifício de Jesus para a tua vida. Quando tu ora, é como se Jesus orasse, porque você está escondido em Cristo Jesus. E não há como chegar um imperfeito diante de Deus. Não há, irmãos. Por isso a justiça de Deus, ela é imputada. O contrário de amputado. Mas tu olha para o Senhor, mas Senhor, eu tenho tanta falha. Hoje mesmo eu lutei com pensamentos maus. Eu lutei com coisas que eu não queria ter na minha vida. Irmãos, essa boa nova é para você. Agora, se alguns estão aqui indiferentes a essa graça, talvez isso ainda não é o teu momento. Deus quer te levar nesse ponto, para você começar a tua caminhada na fé, ou você que já anda há anos, recomeçar talvez na prática daquelas primeiras obras, cujo motivo que te levava a fazer tudo era unicamente uma gratidão e amor a Deus puro e cristalino. Irmãos, o que me requer maior fé não é cego ver, surdo ouvir, morto ressuscitar. O que nos requer maior fé é nos ver perdoados e amados, como a palavra de Deus diz que somos perdoados e amados. Isso é simples, mas não é simplório. Custou tudo para o nosso Senhor nos apegarmos a essa verdade de que somos amados pelo Senhor. Por isso cai por terra todo o peso de acusação que tem te engessado, te travado, roubado a tua alegria. Deus, nessa tarde, eu creio que quer nos levar a um arrependimento genuíno, mas ao mesmo tempo uma segurança no perdão. Você precisa, irmão, nós termos segurança no perdão de Deus. O Zé nos compartilhou como que o homem foi criado no descanso de Deus. E eu creio que há um paralelo histórico de que nós também precisamos começar no descanso de Deus. O primeiro dia do homem criado foi no sétimo. Ele foi criado no sexto, no sétimo ele estava criado. E foi no descanso. Assim também nós precisamos começar descansando na obra da graça. Pensa você como foi difícil para mim começar. Sem nada, família destruída, sem perspectiva de vida nenhuma. Vocês todos nesse salão, creio que começaram muito melhor do que como eu comecei. Porém, irmãos, o que manteve a minha caminhada na fé não foi a força da minha fé, porque ela é pequena, mas foi a graça de Deus e a alegria nesse perdão, e a comunhão com o Senhor, descansado, satisfeito, mesmo diante de muitas faltas de tantas coisas. Eu me alegrava diante do meu Deus de saber que eu era perdoado e amado. Algumas vezes trabalhando de office boy, já cedo, eu trabalho desde os 12 anos. Quantos aqui tem 12 anos? Levanta a mão. 12 anos, de 12 a 15, vamos ver. Tem uma turma aí. Meu primeiro trabalho foi com 12 anos entregando panfleto no Farol. Não me envergonho disso. E mesmo quando eu estava lá, já converti, trabalhando como office boy, às vezes eu parava na sinaleira, na rua, olhava para cima e dava um sorriso para Deus. E dizia, Senhor, Tu está me vendo na minha escassez,
Muitas vezes, irmãos, indo para a igreja com a passagem só de ida, mas com a alegria de saber que o meu Senhor estava me vendo. Quando eu ia lá para Monteiro Lobato, saía da Zona Sul, tinha passagem só para ir até a Zenha. Eu já confessei meu pecado para os irmãos, porque eu ia pegando um ônibus, aí eu entrava dentro do ônibus, quando estava muito calor, e dizia assim, esse é tal ônibus, já sabia que não era. Aí eles, não, tu pegou errado, mas eu te deixo na próxima parada. E eu de parada em parada para chegar na sede. E quem lembra, antes de ter os ar-condicionados, como era frio no inverno e quente no verão? Quem lembra? Até de chegar o Pizzanúner e puxar as orelhas dos empresários e dizer, como é que vocês deixam a igreja passar frio? E às vezes naqueles frios, chovia no percurso, eu chegava um pinto molhado. Eu e minha irmã, a minha irmã com a chapinha que foi para os ares, eu com o cabelinho no gel, já tinha saído o cabelo do gel. Algumas vezes, eu lembro da minha irmã me olhar e dizer assim, bah, vamos para casa. Chegava lá a maioria dos jovens, graças a Deus por isso, tinham pais que os levavam e tudo certinho, nós lá um pinto molhado no frio. Mas eu olhava para minha irmã e me lembrava de que nós somos amados pelo Senhor e que era para o Senhor que nós estávamos perseverando. O motor da nossa fé sempre foi esse perdão e amor imerecido de Deus. E eu olhava e nunca tive dificuldade de andar no meio dos irmãos por causa da minha pobreza, irmãos. Mas não tive mesmo. Eu andava no meio de todo mundo. Do mais rico ao mais pobre, eu andava sempre com todos os irmãos, porque a igreja é bela por isso. Cristo nos une em seu amor. E eu transitava com toda alegria, por saber, irmãos, que o que eu merecia era o próprio inferno. Eu me conheço por dentro. Eu não mereço a menor das bênçãos do Senhor. Você não merece a menor das bênçãos do Senhor. Pare de reivindicar no seu coração. E por isso, quando nos colocamos no lugar mais baixo que há, tudo que vier pela frente é bênção do Senhor. Por isso, irmãos, tira todo o matagal que possa ter entrado na tua caminhada na fé e te apegue ao perdão de Deus presente sobre ti. E eu reafirmo, paz sobre tua vida, perdão sobre tua vida, amor sobre tua vida, alegria no Espírito Santo sobre tua vida, poder de Deus, fé, por causa da obra da graça. Por isso eu posso dizer com toda certeza, te ergue, meu irmão, com toda a força do Senhor, para viver a vida de fé, por causa dessa graça que há em Cristo Jesus. E eu quero orar com você, e eu queria fazer diferente, que você orasse de 2 em 2, não mais que isso, duplas de oração, para que você ore pelo seu irmão por ti, para que o Senhor renove em ti a alegria da salvação. O Senhor quer renovar a nossa vida nessa alegria da salvação. Muitos estão precisando. Se você já tem essa certeza, abençoa teu irmão, que precisa dessa palavra de consolo, de renovo, de amor. Abençoa o seu irmão. Em Isaías 40 diz, consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém. Falai ao coração dos meus irmãos em Porto Alegre, em todas as partes aqui representadas, que já é fim do tempo da sua milícia, e que a sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Senhor, obrigado pela tua maravilhosa graça. Que os meus irmãos tenham segurança na tua graça, e todos os pecados que cometeram, eu oro para que tu gere um verdadeiro arrependimento, mas também leve-os a receberem o teu perdão, e merecido perdão, e assim tenham paz nos seus corações, e alegria no Espírito Santo, e intrepidez para adentrarem a tua presença, e andarem em novidade de vida como tu desejou. Possam voltar à prática das primeiras obras, ao seu primeiro amor.
que é gerado por causa dessa obra da graça. Por isso, Senhor, eu oro para que Tu limpe cada coração, traga consolo, renovo dessa alegria da salvação, e hoje possam comemorar a Tua graça, bendita graça, que nos traz hoje aqui. Nós Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Deixa-me dizer uma coisa, nunca perca a prática de andar na luz, confessar o pecado e receber o perdão de Deus. Se somos infiéis, Ele permanece fiel. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Na segunda parte, nós vamos falar um pouco de fé e cruz. Vai ser um confronto importante de resposta a essa graça. Mas por alguns minutos, celebre essa graça. Daqui a pouco chamamos vocês, podem abraçar. Que bom que introduzimos falando a respeito da graça, do perdão e do amor do Senhor, porque nós precisamos conhecer a graça do Senhor e o Senhor de toda a graça, porque a fé resulta disso em resposta a esse amor em ação. Como o exemplo citado do escravo, nós precisamos também entregar tudo ao Senhor. E nós não confiamos, irmãos, naquilo que não conhecemos. Em Salmos 9:10 diz: em Ti, pois confiam os que conhecem o Teu nome, pois Tu, Senhor, não desampara os que Te buscam. Romanos 10:14 diz: como crerão naquele de quem nada ouviram? Sabemos que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, para conhecermos Deus através da palavra. João 17 diz que a vida eterna é essa, que Te conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A nossa fé está ancorada, firme, na rocha do caráter de Deus. Ele é santo, Ele é justo, Ele é bom, Ele é gracioso, Ele é fiel, nunca falha em nenhuma das suas promessas. Somos como aquelas pequenas lapas que grudam de tal maneira na rocha que as forças das ondas não conseguem desprendê-la. Por isso, irmãos, temos que olhar para aquele texto de Oséias 6:3 e nos deixar levar pelo Espírito no que diz lá: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Lembremos que Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Paulo, tendo passado mais de 20 anos depois da sua conversão, diz aos Filipenses que desejava conhecer a Cristo. E podem estar certos de que quanto mais conhecemos a Cristo, mais desejaremos conhecê-lo e assim aumentar a nossa fé nele. A fé não é algo cego, pois ela começa com esse conhecimento. Não é algo especulativo, pois a fé acredita em fatos seguros. Não é algo impraticável ou sonhador, pois a fé confia e aponta na verdade da revelação eterna, imutável e infalível de sua palavra. E quando eu olho para o testemunho da fé que tiveram os irmãos em Hebreus 11, e eu queria olhar com vocês com atenção, porque quando nós olhamos para aquela chamada galeria dos heróis da fé, nós podemos ignorar a parte que completa o todo. A nossa geração gosta de olhar esse texto para justificar uma fé triunfalista, que exige resultados visíveis, bênçãos imediatas e vitórias constantes. Citam exemplos de homens de fé para conquistar a terra prometida dos seus sonhos pessoais, mas nos esquecemos com facilidade que estes homens morreram sem ver o cumprimento da promessa. A fé não é um caminho para o conforto, mas é um convite para o sacrifício. Hebreus 11 não celebra heróis de palco,
mas mártires de bastidores. Os maiores homens de fé foram aqueles que morreram crendo, mesmo sem terem recebido nada nesse mundo. E a fé, e a palavra, quando vai falar a respeito de Hebreus 11, no primeiro versículo, o Espírito Santo já nos confronta com um aspecto importante da fé. E diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. No começo de Hebreus 11, nós já podemos ver que a fé não precisa ver para obedecer. Não exige explicações, nem tampouco barganha com Deus. A nossa geração muitas vezes quer primeiro ver, sentir, entender, para depois crer. Quer ver sinais, milagres, portas abertas, orações respondidas e etc. A fé gerada por Deus não depende de evidências assim, mas vive do invisível. Noé construiu uma arca sem nunca ter chovido no mundo. Abraão saiu caminhando sem saber para onde ia, mas em João 8 nós vemos que ele sabia a quem seguia, porque Jesus disse: Abraão viu os meus dias e se alegrou. A fé obedece independente do sentimento e confia. A fé leva a caminhar quando tudo ao nosso redor nos diz para desistir. E hoje, infelizmente, muitos creem somente quando tudo está dando certo. Irmãos, isso não é fé. Isso é uma expectativa condicionada. Muitas vezes a fé começa onde a lógica termina. E é nessa fronteira é que nós podemos ver surgir a fé verdadeira de um discípulo verdadeiro. Não nas bênçãos recebidas, mas na fidelidade mantida. Quando Abraão ofereceu Isaque, ele sacrificou o que mais esperou, a promessa. Mas a fé dele não estava em Isaque, mas no Deus que era poderoso para ressuscitar Isaque dentre os mortos. A fé que agrada a Deus é aquela que continua mesmo quando tudo que nós amamos está sobre o altar. Uma fé que não negocia com Deus, mas o serve mesmo não recebendo nada. Irmãos, esta foi a fé que moveu os antigos. Hebreus 11, 2 diz: pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Eles não alcançaram riqueza, conforto ou fama, mas o testemunho de Deus. Os céus viu, Deus registrou o testemunho que ecoaram até hoje, não por causa das riquezas, mas por causa do testemunho da fé que eles tiveram. Deus não quer uma fé que busca reconhecimento, aplausos, recompensas, mas uma fé que se satisfaz na obediência, que vem da revelação da graça que nos alcançou. Enquanto Saul usava a coroa sem Deus, Deus usava Davi sem a coroa. Gálatas fala que o que importa não eram aquelas fidelidades nas liturgias, mas uma fé que atua pelo amor. Assim como a fé é o aqueduto da graça, da mesma maneira é o amor para com a fé. E esta fé, ela não é uma fé como de Tomé que tem que ver para crer, mas é uma fé naquele que sabe em quem tem crido. E talvez alguns estejam esperando algo mudar, e tudo ao redor às vezes parece que são portas fechadas, promessas tardias, orações não respondidas, desertos. E é nesse momento de luta, de espera, de paciência, é que o diabo se levanta para sugerir uma desistência, para sugerir um abandono da fé, como se Deus não se importasse, não nos visse, não nos amasse. Mas a fé contra todas essas coisas é como um escudo que fala em Efésios 6, que protege a falange dos heróis de Deus. Em Hebreus 11, nós podemos ver como se eles olhassem aqueles irmãos para nós e dissessem: continuem, 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 porque essa é a fé que honra a Deus, e para o espanto do inimigo e do próprio inferno, nós continuamos. Quando os sacerdotes lá em Malaquias estavam atrapalhados com a fé, comparando-se com a prosperidade dos ímpios,
O Senhor ofendido diz: há um memorial diante de mim, diz o Senhor. E aquele dia vai mostrar outra vez a diferença entre o que serve e o que não serve a Deus. Os nomes dos fiéis estão gravados na eternidade. Quando lemos somente a primeira parte de Hebreus 11, parece um desfile de triunfo glorioso. Muralhas ruíram, mortos ressuscitaram, leões fecharam a boca, reinos foram subjugados. Isso encanta os evangélicos modernos, a nossa geração. Isso alimenta o ego espiritual de quem quer apenas conquista. Mas se lermos com a devida atenção e com mais profundidade, nós vamos encontrar pérolas que têm sido ignoradas. Após estes gloriosos testemunhos de triunfo, vemos uma mudança de tom. Começa o testemunho dos invisíveis, dos esquecidos, dos que não tiveram palco, mas que tiveram prisão, dos que não celebraram livramento, mas suportaram açoites. Lá no versículo 36 e 38 a 38 de Hebreus 11 diz assim: outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites. Sim, até de algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio da espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. E é aqui, irmãos, que nós vemos uma complicação para os coaches da fé. Hebreus mostra dois caminhos de fé igualmente genuína: os que fecharam a boca de leões e os que foram cerrados pelo meio. Os que fecharam a boca de leões e triunfaram, glória a Deus por isso, mas nós não podemos esquecer do outro caminho, na qual nossa geração não gosta de dar atenção. Nós gostamos apenas da primeira parte, criamos uma teologia que aceita apenas a fé que vence, no agora. Só a fé que cura, que prospera, que resolve. Ignoramos a fé que sangra, que chora, que sofre e permanece mesmo sem ver os resultados. O profeta Jeremias pregou por décadas sem ver uma conversão. O que dizer de Estevão, que foi apedrejado até a morte? E do nosso bendito Senhor, o Deus encarnado, o homem perfeito, sozinho, abandonado, traído. Para Deus, não importa se os homens aplaudem, mas se Deus te reconhece e te aprova. Não creio que Deus mede a fé pelos resultados que se obtém, mas pela obediência que se mantém. Nós sempre admiramos os feitos da fé, mas não a perseverança dos que obedeceram mesmo nos piores momentos. Irmãos, a fé que suporta é uma fé rara, a fé do deserto, da caverna, da fornalha, que não exige explicações, mas que continua mesmo no silêncio de Deus. Quantos de nós permanecem quando a cura não vem? Quando a oração não é respondida, ou quando as nossas expectativas são frustradas? Como Paulo, que orou 3 vezes ao Senhor, e o Senhor disse não. Ou como João Batista, talvez na expectativa que o Messias o libertasse da prisão. Quantos de nós se mantêm crendo mesmo quando todas as coisas parecem não cooperar para o nosso bem, embora a palavra diga que coopera? Queridos, nós não podemos ser daqueles que creem e que permanecem na fé só quando tudo vai bem. Basta uma demora, uma injustiça, um não, e aí nós já nos abalamos. Isso não é fé, irmãos. Isso é um contrato com cláusulas de proteção a nosso estado emocional. Mas isso não é fé. A verdadeira fé não negocia, mas se entrega e se mantém fiel até o fim. E esses irmãos, eles foram rejeitados na sua geração, esquecidos, porém os céus os viam com atenção.
Eles se tornaram colunas e testemunho da verdadeira fé. Se hoje você se sente derrotado, esquecido, invisível, mas segue crendo em meio à dor, saiba que você está mais próximo da fé desses irmãos do que tu pode imaginar. Hebreus 11:13 diz: todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Estes irmãos creram, morrendo assim até seu último suspiro. Mesmo quando o céu permaneceu fechado, quando os milagres não vieram, quando a promessa ficou para o outro lado da morte, a nossa geração gosta de bradar a vitória de Jericó, mas silencia quanto à fé do deserto. Gostamos de falar das visões de João em Apocalipse, mas não gostamos de ter atenção para um João na ilha de Patmos abandonado. Gostamos dos milagres que Paulo operou, mas não atentamos para o fim do seu ministério numa masmorra fria, úmida, insalubre, na antessala do martírio, e ainda assim apaixonado por Jesus. Hebreus 11 fala de uma fé viva em meio às promessas não cumpridas. Eles olharam além do aqui e agora, a cidade celestial, cujo Deus é arquiteto. Eles sabiam que por mais belo que a vida pudesse ser, era apenas sombra de algo muito mais glorioso para além dessa vida. E é aqui, irmãos, que nós precisamos ter atenção, porque a fé, ela antecipa a alegria das glórias futuras. Por isso, nos desertos, nas lutas, nas tribulações, o Filho de Deus é cheio de alegria e não de amargura. Tu vai ver o cara no deserto, muitas vezes com escassez, lutas, vários problemas, mas cheio de alegria no Espírito Santo, porque ele está seguro de onde foi tirado, quem ele é e para onde ele vai. Fé, certeza e convicção é o que diferencia a fé verdadeira da interesseira. Em Hebreus 12, 2 e 3, fala que o nosso Senhor, fala para nós olharmos firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Queridos, nós não podemos fazer do retorno da via o caminho completo. O pecado foi um desvio do propósito eterno. A salvação e a obra da cruz e a obra da graça é um retorno para aquilo que era anterior à queda. E se nós ficamos apenas contemplando a obra da redenção, nós ficamos apenas nutrindo dali aquilo que Deus fez por mim, pode fazer por mim, e sutilmente podemos nos centralizar. Mas a verdadeira fé que decorre da revelação da graça, não nos leva apenas a ficar olhando o que Deus fez por mim, mas o que eu posso fazer por Ele. Nosso alvo não é aqui. Estes irmãos buscaram a pátria celestial. Eles viam o propósito eterno de Deus restaurado em Cristo Jesus. E eles abraçaram a cidadania celestial e viveram como tal aqui na terra, ainda que isso custasse tudo. Viram o invisível, peregrinaram no caminho estreito, renunciaram à terra porque viram a glória do céu, que é Cristo Jesus ressurreto, nosso Senhor. Hebreus 11:16 diz: mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Deus não se envergonha daqueles que o amam. Você está disposto, irmão, a uma fé assim? Mesmo que não veja os resultados, como peregrino, está disposto a morrer na fé, em vez de viver por vista? A verdade bradada em Hebreus 11 é que Deus não prometeu conforto, mas eternidade. Os que creem de verdade aceitam esperar até lá. Versículos 24 a 26,
diz um exemplo glorioso a respeito de Moisés. Diz que Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio, a vergonha de Cristo, por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Irmãos, Moisés tinha prestígios e privilégios por causa da sua posição, mas ele disse não para tudo que o mundo dizia sim, preferiu ser maltratado como escravo a usufruir prazeres transitórios do pecado. Glória a Deus pelo exemplo de Moisés, que foi porque ele viu algo muito maior do que tudo isso e foi na contramão. Ele abriu mão da reputação, bens, conforto, privilégios, porque viu algo maior. Ele sabia que o prazer momentâneo do pecado era real, mas que a eternidade era gloriosa demais para abrir mão por alegrias de poucos anos. Que as recompensas do céu valiam cada renúncia. A fé verdadeira, ela é um glorioso paradoxo. Olha comigo, 2 Coríntios 6, de 8 a 10, vai ser projetado, vou citando aqui. Quando Paulo diz isso, eu creio que o mesmo que viu Moisés e cada um desses irmãos, por honra e por desonra, por infâmia ou por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecido, entretanto bem conhecido, como se estivéssemos morrendo e contudo eis que vivemos, castigados porém não mortos, entristecidos mas sempre alegres, pobres mas enriquecendo a muitos, nada tendo mas possuindo tudo. Nós precisamos, irmãos, ser reavivados nessa fé, uma fé que está disposta a renunciar o conforto, travestido de bênção, mas que nos afasta do propósito eterno de Deus. Quantos estão dispostos a abrir mão dos palácios para sofrer pelo povo de Deus e pela glória de Deus? Abracemos, irmãos, o vitupério de Cristo, porque vale mais do que todos os tesouros do Egito. A retumbante glória terrena vai se desfazer como casa na areia e será grande a sua ruína, mas bendita seja a casa edificada sobre a rocha, pois ela vai permanecer, mesmo em meio às tempestades, ela jamais vai ser abalada. Se alguém te disse que quando você se converteu, Deus ia te explicar tudo, mentiu. José ficou anos sem nenhuma explicação, foi esmagado pelo silêncio, mas se manteve firme na fé. Quando nós olhamos isso, irmãos, nós temos que entender uma coisa, que esses irmãos, talvez aos nossos olhos, não pareceriam vitoriosos. Eles não tinham canais no YouTube, milhares de seguidores no Instagram, grandes ministérios. Eles tinham fome, frio, sede, cicatrizes, e Deus reconheceu eles como aqueles dos quais o mundo não era digno. Por isso, irmãos, quão pequeno e tolo é buscar popularidade no mundo, ser aceitos pelo mundo, ser reconhecidos pelo mundo. Nós servimos a um homem de uma plateia só. Deus guarde o nosso coração. A fé dos grandes continua mesmo no silêncio, no esquecimento, no aparente anonimato. Alguns podem estar nessa situação, se sentindo dessa maneira. E eu queria te dar uma palavra de esperança, meu irmão. Que o que fortaleceu os nossos irmãos para continuarem mesmo sobre essa circunstância, sem ver ou entender, era a sua grande recompensa. E saibam, irmãos, que o silêncio do céu, a ausência de explicação não é a ausência de Deus. O Senhor está conosco, sempre, sentindo, não sentindo, vendo, não vendo. Ele é fiel para cumprir com o que prometeu. E Ele prometeu, enquanto estarmos firmes na missão e na fé, estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E é surpreendente o desfecho de Hebreus 11,
pois diz que Deus preparou algo superior a nosso respeito. Deus preparou algo superior a nosso respeito para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Irmãos, olha o peso dessa responsabilidade. A história da fé não terminou neles, continua em nós. Nós somos responsáveis por viver esse tipo de fé que honra o testemunho que eles deixaram. A glória de Deus. Você é parte da mesma linhagem espiritual de Hebreus 11. Eles correram um caminho de sangue para passar o bastão para a nossa geração, e nós não vamos deixar cair. Eles correram a carreira que estava proposta, e nós também não trocaremos a fé que tiveram por uma fé sem cruz, confortável e sem renúncia. Há uma herança coletiva, passada de geração em geração, e que chegou até nós. Irmãos, olha que privilégio nós temos, nesse momento sombrio dessa geração, Deus olhar para nós e dizer: chegou a vez de vocês. É como se esses irmãos saudassem olhando para o futuro, o cumprimento da promessa, e a nossa geração, e dizendo: agora é com vocês, nós somos até aqui, agora é com vocês, peguem esse bastão. Irmãos, a fé não vai ser silenciada. Como, irmãos? E aí eu quero retornar para o texto que começamos. Estou crucificado com Cristo. Logo, essa palavra logo no português é uma conjunção conclusiva, que liga duas orações, linkando um pensamento, concluindo um pensamento lógico anterior. Aquela frase de Descartes, por exemplo, muito conhecida, né? Descartes diz assim: penso, logo existo. Aqui quando Paulo fala: estou crucificado com Cristo, logo vai dizer o que é estar crucificado com Cristo. Que é o quê? Não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Irmãos, não é apenas uma vida modificada, mas é uma vida substituída. Só uma maneira de viver essa fé é pelo Espírito Santo na nossa vida. Irmãos, Deus quer viver na tua vida e através da tua vida. Deixa Deus viver. Para de obstruir a vida de Cristo para se manifestar através de ti. Cristo em nós é a esperança da glória. Nós não podemos entregar a vida para o Senhor em determinada circunstância, pegar de volta. Essa vida crucificada é Cristo vivendo em nós. Essa vida eu vivo pela fé. Qual fé? Essa fé. No Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Isso para mim ecoa o que está lá em 2 Coríntios 5,15. Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E em 2 Timóteo 2,4 diz: nenhum soldado em serviço se envolve em negócio dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Irmãos, o inimigo tem usado de muitas artimanhas, e há uma palavra específica para o que eu creio ser os nossos dias, que está lá em 1 Timóteo 4,1, quando diz: ora, o Espírito afirma expressamente. Irmãos, se a palavra dissesse o Espírito diz, já seria digno de toda a nossa atenção. Se dissesse o Espírito afirma, opa, nós já temos que ter a máxima atenção. Mas diz: o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, é uma palavra específica para os últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Não diz que iriam deixar de participar de encontros, não diz que deixariam de reunir,
mas diz que iam abandonar a fé. E me preocupa, irmãos, que muitos têm vivido sem fé. Irmãos, sem fé é impossível agradar a Deus. E hoje existem muitos ensinos de demônios que têm crescido. Irmãos, e não tem outro caminho para não sermos levados por todo o vento de doutrina, é sairmos. E o ano passado Deus nos levou muito a nos aprofundarmos como congregação sobre maturidade espiritual. Nós precisamos viver e andar pela fé, irmãos. E muitos ensinos e espíritos enganadores, eu creio, irmãos, que tem uma raiz que se encontra, se nós prestarmos atenção, quando Jesus repreende Satanás naquela atuação em Pedro. Jesus diz assim: arreda Satanás, porque cogita das coisas dos homens. A raiz são as coisas dos homens. Nós estamos falando de uma fé de hebreus, de irmãos que olhavam a pátria celestial, Cristo ressurreto, abandonaram tudo. E o inimigo vai querer nos enraizar nessa vida, nos atrapalhar com as coisas dessa vida, num caminho espinhoso, para que a fé não floresça, a palavra não frutifique, e você fique estagnado na fé. Irmãos, Deus tem nos dirigido a algumas mudanças significativas em termos da estrutura da igreja, por uma única razão: maior profundidade no propósito eterno de Deus. Nós não aceitamos o comodismo, nós não queremos a religiosidade, nós não queremos uma fé sustentada por eventos, que precisa de eventos e eventos e eventos, para que os irmãos se sintam animados para viver o Evangelho. Nós queremos viver a fé verdadeira para a glória do nosso Senhor. O que Ele desejou é a razão pela qual Ele nos resgatou. Deus quis uma família. E quando nós olhamos essa família, como que ela deve ser? Muitos. Unida e como Jesus. Jesus que é o cabeça, que é um corpo. E como é esse corpo? Unido, bem vinculado, pelo auxílio de toda a junta, cresce o crescimento que procede de Deus. O Espírito que é um templo. E como é esse templo? Com as pedras vivas, lapidadas, forjadas, que seguem o modelo da pedra angular, Cristo Jesus. Porém, irmãos, toda mudança na nossa vida, o rumo da nossa vida precisa ser o propósito eterno. E para eu alinhar minha vida ao propósito eterno, eu vou precisar de fé. Uma fé disposta a abrir mão. E há mudanças necessárias que precisam acontecer para que vivamos a fé verdadeira do Evangelho. Algum amém por aí? Amém. Por isso, irmãos, Deus pôs essa carga no meu coração de amor, fé e cruz, porque eu preciso estar cheio da alegria da salvação, seguros no perdão, entendendo que como resposta Deus espera uma fé que abraça o propósito eterno e a glória de Deus e a eternidade, ao custo de todas as coisas que possam nos atrapalhar. E é movida por esse amor eterno que nos leva a tomar nossa cruz e seguir o nosso bendito Jesus. E Deus tem nos levado a olhar cada discípulo, um homem com essa fé, um ministro do Evangelho, um cooperador na obra do Senhor, uma pedra viva no templo de Deus, um filho que agrada a Deus, vivendo o reino. E cada casa, uma igreja, de casa em casa, de fé em fé, de glória em glória, brilhando a luz do nosso amado
Senhor Jesus. O Senhor pôs uma carga no coração do Jimmy e eu queria orar por isso. Sinto que é da vontade de Deus. Deus é um Deus de gerações e nós falamos aqui sobre uma fé geracional e agora chegou a nossa vez e nós vamos viver essa fé para a glória de Deus. E eu creio que nós precisamos dar uma resposta juntos para isso. Nós temos aqui irmãos que caminham há muitos anos com o Senhor, homens de fé, homens anciãos, calejados. Louvo ao Senhor pela vida de vocês. Mas há uma nova geração que nós precisamos entender o lugar deles no corpo de Cristo e que eles não são menos. E que o mesmo poder que operou na ressurreição de Cristo opera em vocês. O Espírito Santo não é infantil. Vocês todos são homens de Deus, do mais novo ao seminovo. Do mais novo aos mais antigos, carinhosamente, como a palavra diz, os antigos. E eu queria orar por essas gerações. E para representar, eu queria chamar aqui o nosso decano, né, pastor mais antigo, o Ismael, está aí, e o Telmo, podem vir aqui. E o João também, venha João. E eu e o Jimmy vão representar a nova geração aqui, nós vamos orar pelas gerações. Gostou? Vamos nos colocar em pé, queridos. Eu queria pedir para que os nossos anciãos abençoassem a congregação, essa nova geração. Aqui tem homens de fé. Glória a Deus, porque não deixaram de crer no Senhor, mesmo diante de muitas lutas, no poder do Espírito Santo, na doutrina de Cristo, nos antigos caminhos da santidade, que nós não nos gastamos de deixar ouvir essas pérolas preciosas. Eles são mais do que as palavras que carregam. E nós queremos, em nome de Jesus, abençoar a congregação para que essa fé não murche, para que os irmãos e essa nova geração peguem um bastão com intrepidez, sabendo que Deus é com vocês. E o mesmo Deus que sustentou a fé dos nossos irmãos mais antigos, vai sustentar a nossa fé até o fim. Amém? Quero orar pelos, nós três aqui, vamos orar pelos dois mais novos ali, mas eu gostaria também que essa geração bem novinha que representa, ficasse aqui na frente, para todos vocês que são mais velhos, abençoados. Então, o pessoal de até os 20 anos, ó, pode ficar aqui. 12 a 20 anos aqui na frente aqui. Vamos ver essa turma aí. Mas virem de frente para lá, tá? Virem para lá. Olha aí. Estava pensando em fazer o mesmo. Olha aí. Todos virados de frente para lá. Ó. Frente para os irmãos. Agora, esses dois aqui, anciãos, mais jovens, e aqui eles estão aqui representando uma geração, outra geração, nós três aqui, atrás aqui, vem mais para cá, vamos ficar atrás desses aqui. E vocês, por favor, estendam as mãos para essa geração nova e para nós aqui, a geração mais velha, e vamos nos entregar ao Senhor para que realizar a sua obra no poder do Espírito Santo. Querido Senhor, obrigado pela tua palavra nessa tarde sobre a graça, fé, cruz. Senhor, nós recebemos a palavra, queremos viver essa palavra, Pai. Queremos abençoar essa geração de anciãos aqui, mais jovens, representado pelo Eduardo, pelo Jimmy, Senhor. Abençoá-los, ó Pai, essa geração de líderes, essa liderança, Senhor, para tomar o
a tocha e levar para frente. E aqui na frente, Senhor, tem todos essa geração bem jovem. Obrigado por essa geração, Pai. Não é a igreja do futuro, é a igreja de hoje mesmo, Pai. Eles já são a igreja de hoje. Nós queremos abençoá-los, ó Pai, para que eles possam tomar essa tocha e levar essa fé com coragem, com vigor, renovados, fortalecidos pelo Senhor. E agora quero pedir essa geração jovem que está aqui na frente, estenda a mão para a congregação, todos vocês que estão aqui na frente, e abençoe esses homens aí, para que eles sejam fortalecidos no Senhor. Nós oramos, ó Pai, por todos esses homens aqui reunidos, ó Pai. Cada um, Senhor, cada um tem seu valor. Cada um foi chamado para ser um herói da fé, um herói que vai te amar, vai viver na graça, vai viver pela fé, vai tomar a cruz e vai seguir a cruz, não só esperando as coisas boas, mas mesmo nas dificuldades, ó Pai, vão ser fiéis ao teu chamado, fiéis ao Senhor Jesus. Nós te agradecemos, ó Pai, que o Senhor tem levantado homens corajosos, homens de verdade, homens que seguem a Jesus como discípulos, que tudo deixaram, respondendo ao teu chamado, Jesus. O Senhor diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz, siga-me, Senhor. Nós estamos aqui respondendo a esse teu chamado e queremos honrar-te, Senhor Jesus, Rei da Glória. Recebe a nossa adoração, recebe a nossa decisão, querido Pai, querido Jesus, querido Espírito Santo. Amém. 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 Algumas vezes, talvez, os irmãos que estão aqui me viram pregar sobre as gerações, não é? Tenho escrito também sobre isso. Esse é sempre um assunto que me empolga. E eu fico feliz já por essa inspiração que Deus te deu, né? E como tenho falado muito para famílias, né? Aproveito às vezes de pegar o vovô mais antigo que esteja ouvindo aquela pregação. Aí pego, no caso, o filho dele, um homem talvez de 40 anos, que já é pai de um de 20, e esse de 20, tá, talvez já casou e já tem um filho. Então eu coloco assim os quatro, né? Um do lado do outro, e seguro uma tocha na mão, de verdade, eu levo uma tocha, né? Para ilustrar esse momento, né? E aí alguém representando o Espírito Santo, que é o Espírito que traz o fogo do Senhor para nós, não é? Às vezes eu usava a Heloísa, não que o Espírito Santo seja feminino, né? Porque a Bíblia não revela isso, mas só para ilustrar, né? Então ela entregava para mim, no caso, eu entregava para o vovô que vinha logo, o pai dele, depois o filho e o neto, né? Então essa tocha ia passando. Entenderam, né? Isso aí não foi feito assim hoje, mas não tem problema, né? Só para ser uma ilustração que possa ficar gravada no coração de vocês. Nós aqui, os dois velhinhos, né? Podemos chamar assim, né? Velhinhos charmosos, como já nos chamaram. Como já nos chamaram. Ah, tu também? Ah, então vem. Olha. Já é o septuagenário. Eu só estava falando dos octogenários, né? Esse aqui recém fez 80, eu vou fazer 84 agora, em junho, depois de 70. Então, bem lembrado, João. E ali está a geração dos 30 e dos 40, né? Zezinho tem 50 e poucos, né? Então, o nosso presbitério também está representado por gerações. Então, eu quero, assim, repetir esse momento, Ismael, que nós oremos novamente, colocando assim, como você estivesse segurando agora essa tocha, né? Levanta a sua mão, meu irmão, que você está recebendo a tocha da fé. Está sendo transmitida para ti através, como se fosse lá na Bíblia, do velho Abraão, do seu filho Isaque,
e do neto de Abraão, Jacó, que através daquele gesto ali, ele foi pai de 12 filhos, que encheu o povo de Israel de gente que cria no Deus vivo e verdadeiro. E isso foi transmitido além deles até para Jesus Cristo, que foi o autor da nova vida para nós. E através de Jesus Cristo, daquele sangue derramado do seu lado e da sua fronte, foi inaugurada a igreja. Hoje somos milhões, bilhões na terra, e te agradecemos por essa transmissão de vida que o velho Abraão recebeu de ti e chegou até nós. Aleluia, Senhor. Abençoamos essas gerações. Que até mesmo os filhos desses meninos que estão aqui na frente possam ser futuros homens e mulheres cheios do Espírito Santo, para continuar a grande tarefa da igreja na terra. Tarefa que ainda está inacabada, mas um dia vai terminar, porque ela será arrebatada, para estar sempre contigo na glória. E ao Senhor uma salva de palmas, irmão. Glória. Sempre quando eu vejo jovens, sempre me vem Atos 2,17. Quando fala de derramar do Espírito Santo, diz que os velhos sonharão, no nosso caso, né? E os jovens terão visões. E gosto de definir o que é visão. É ver o que Deus vê e fazer o que Ele manda. Então vamos botar as mãos nos olhos, os queridos jovens aqui, todos nós, né? Senhor, queremos orar aqui pelos mais jovens, Senhor, também estender para os mais velhos, Senhor. Mas começando por eles aqui, Senhor, que oramos como Paulo orou pelos discípulos de Éfeso. Senhor, que os nossos olhos e o coração fossem abertos, Senhor, para ter toda a revelação de Cristo, toda a esperança, toda a herança, todo o poder que temos nele, pela presença do Espírito Santo. Senhor, abra os olhos dos nossos jovens, Senhor Deus. Como diz o profeta, Senhor, abra os olhos do moço. Senhor, abra os olhos de cada um para ver, Senhor, o que tu estás vendo e fazer o que tu estás mandando, Senhor Deus. Senhor, tu tens dado para a tua igreja graça, tem dado para a tua igreja dons, e aqui tu pode estar levantando, Senhor Deus, como tem entre nós, profetas, Senhor. Levantando aqui, Senhor, apóstolos, aqui evangelistas, pastores e mestres, homens cheios de Deus, homens mais novos, homens mais velhos, Senhor. Nós oramos, Senhor Deus, levante essa igreja, Senhor, profética, Senhor Deus, essa igreja apostólica, Senhor, essa igreja missionária, Senhor Deus, essa igreja que cruza fronteiras, cruza mares, Senhor Deus, que aqui em Porto Alegre cruza ruas, que cruza bairros, Senhor. Senhor, levanta um povo aqui cheio do Espírito Santo, Senhor Deus, e compaixão pelos perdidos, Senhor Deus. Uma igreja que, por um lado, está cheia de Cristo, da compaixão de Cristo, e, por outro lado, também, uma igreja que tem compaixão, Senhor, pelos perdidos, Senhor. Nós oramos aqui por cada jovem, Senhor Deus, que possa ser esse jovem, Senhor Deus. Essa profecia é para esses jovens, Senhor Deus, que nesses últimos dias nós vivemos. Tu has de abrir os olhos dos jovens e dar toda essa visão que tu queres para eles, Senhor Deus. Também abençoa aqui os mais velhos também, Senhor Deus. Sonhos e visões, Senhor Deus. Senhor, levantamos nossas mãos e dizemos, eis-nos aqui, Senhor Deus. Senhor, enquanto tu nos mantém em vida, Senhor, se tu nos mantém em vida, é porque tu queres usar enquanto estamos aqui, Senhor Deus. Senhor, tu já teria nos levado, Senhor. Mas, Senhor, cada um de nós agora que está se consagrando a Ti, diga, Senhor, me consagro a Ti, a minha vida, Senhor, os meus talentos, tudo que eu tenho, Senhor Deus, os meus sonhos, a minha casa, Senhor Deus. Nome de Jesus, Senhor Deus. O meu coração rendido a Ti, quebrantado diante de Ti. Usa-me, Senhor, para o louvor da Tua glória, Senhor Deus. Renuncio tudo aquilo que, Senhor, não combina contigo, Senhor Deus. E tudo aquilo que combina, Senhor Deus, e nós queremos. Esquecendo as coisas que para trás ficam, que não apontam para o alvo, Cristo. E avançando as coisas que estão diante de mim, que combinam o teu alvo. Eu prossigo, quero prosseguir para a frente,
para Cristo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Oramos e abençoamos a tua igreja, amada igreja, no nome de Jesus.